a gente exercita o reparar, né, a partir do reconhecimento da irreparabilidade fundante do mundo, tal como a gente conhece, né, do mundo tal como é, à procura de reabrir o acesso ao mundo como é. No modo operativo ENS, a gente aborda o reparar e ativa essa prática, né, como uma prática mesmo, em 3 modulações. O reparar, que é basicamente parar de novo. A reparagem, que tem a ver com o inventário e a invenção, o inventário daquilo que é possível a cada vez. O que é possível a cada vez não é tudo, mas tudo é possível. Por isso que é preciso inventariar o que é possível a cada vez. E depois, né, a outra modulação, que é o trabalho da reparação, que é aquilo que vai permitir que a gente sustente o cuidado, né, e não precise descartar aquilo que emerge, os acontecimentos e as relações, porque elas são, né, constantemente reparadas. A gente ativa essas 3 modulações e elas não param de se alternar uma pela outra, né? Ou às vezes coincidir. Às vezes estou simultaneamente ativando as 3 modulações, às vezes uma dessas modulações tem um volume mais elevado, né? Sobe o volume. Né? Isso depende do momento do acontecimento. E então existe a cada tomada de posição a possibilidade de fazer outro mundo. Porque, né, ele nos coloca num estado de dívida ou de dúvida. Afetos que não queremos, né? Mas que ficam ali comparecendo de novo, toda hora. Né? E será que é possível, né, nesse modo que a gente se coloca com o mundo, a gente reencontrar o caminho para a dádiva? Que é o modo como o acontecimento, né, poderia nos ensinar, né, a se relacionar com ele, porque ele se dá. Ele se deu para nós, ele se ofereceu para, né? É uma dádiva, se manifestou ali como essa oferta. Mas, para que o ciclo da dádiva se inaugure, efetivamente, a gente precisa fazer uma outra coisa, né? É dar, receber e retribuir. Né? Então, se a gente não recebe, a dádiva não consegue entrar em circulação sanguínea aqui com a gente. Né? Então, grande parte do nosso trabalho é um trabalho de aprender a receber, aprender a escutar, né? Aprender a acolher. Aprender não é bem um jeito de dizer a coisa, né? É reaprender, é ressincronizar com isso. Tem muitas sabedorias encarnadas em nós que super sabem fazer isso. Só que, às vezes, elas não são aquelas que estão à flor da pele, não são aquelas que são acionadas, né, de um modo imediato, não são aquelas que comparecem quando a gente reage. E aí, na hora que a gente reage, outras coisas que não são essas que conseguem ativar essa sabedoria encarnada entram em circulação, né? E são elas que fazem o mundo outra vez. Né? E como que a gente pode acessar, né, um desvio em relação a esse funcionamento que tende a se repetir. Daí a nossa pesquisa nos últimos tempos está concentrada em encontrar esses antídotos de amparo e encanto. Né? Porque da maneira como as coisas, como esse jogo, né, tende a se repetir, parece que ele confirma, né, esse estado. Eu sinto isso, a minha sensação, a minha sensibilidade, né, me forma, e é uma fonte muito fidedigna, né, seria uma fonte muito importante que a gente validasse, e às vezes até isso fica corrompido, né? Eu não tenho contato direto com a minha sensação. Às vezes já aí acontece essa interrupção, e quando não acontece essa interrupção a esse nível e eu consigo escutar esse feedback da minha sensação, o que ela me devolve, né? Ela própria está intoxicada de desamparo e de desencanto também. E esses afetos são reais, claro, eu sinto isso, né? Só que, né, eles vão gerando um lugar em que o meu fazer, a minha possibilidade de contribuir para o mundo, aquilo que eu posso fazer e ver uma consequência, vai desativando. E então pode acontecer de se instaurar, né, um estado de impotência. E é por essa porta que a gente entra para pesquisar o modo como a gente se coloca no mundo a cada vez que a gente age, que a gente responde a algo, que a gente se posiciona, que a gente toma uma decisão, e como que isso vai confirmando esse jogo ou não. Né? E será que é possível reencontrar um outro modo, né, de jogar em que a gente possa desbloquear o acesso
a dádiva, né? E essa é um pouco a nossa pesquisa, que é num plano muito concreto e ao mesmo tempo, e justamente por ser muito concreto, né, muito mágico também, né? Então a gente entra nessa pesquisa através da matéria, mas a pesquisa não é só e exclusivamente sobre esse plano, né? É sobre um plano de forças, né? Um plano daquilo que vai fazendo o campo para um acontecimento ser ou não ser de determinadas maneiras. Então, quando a gente aciona essa pesquisa, uma das nossas grandes questões aqui é essa questão de como que a gente pode acessar outra vez, né, na nossa sensibilidade, esse plano das forças, ou seja, o plano em que as coisas ainda não são, o plano em que elas já são, mas ainda não são. E então que elas têm uma plasticidade, uma maleabilidade em que elas podem vir a ser outra coisa também, né? E aí a gente pode, então, quem sabe, encontrar outras modulações de acontecer, né? A cada vez que a gente toma uma posição. E reaver, né, uma confiança de que isso é possível, reivindicar, né, esse lugar. Então, como é que a gente faz para acessar essa possibilidade de se deslocar, se descolar, né, de uma identificação que existe entre esse eu que quer, consumista, né, que quer, e ponto de vista, que estão ali coladinhos e geram, né, essa clausura, de certa forma. Né? Como é que se faz para corromper mesmo, né? Na verdade é isso que a gente precisa corromper, né, o ponto de vista, né? Romper conjuntamente, né, coletivamente, o ponto de vista. A proposta nesse curso Retiro é uma proposta de uma jornada ritual, né? Então as coisas vão se encadeando, desbravando aos poucos essa questão do amparo e do encanto, que é a questão que nesse ano, quer dizer, no ano que acabou de passar, né, a gente habitou, tem sido a questão já desde 2022, assim, e ela vai se transmutando sozinha, né? Então, em 2022 teve mais explicitamente no módulo do encanto, ela se desdobrou e se revelou como repouso e revoo em 2023 e agora, né, estamos nessa dobra, nesse momento aqui em que esse curso Retiro é um modo de sintetizarmos, né, aquilo que foi possível construir como sabedoria coletiva de todo mundo que passou pela prática ao longo desse tempo, né, do ano passado todo. E, então a gente vai poder usufruir um pouco disso e também colocar os nossos fractaizinhos, né, nesse caldeirão. Vamos convidar os nossos olhares a descansar um no olho do outro. Eu repouso o meu olhar no fundo do teu olhar. Só por agora, eu confio o meu ponto de vista a esse fundo do seu olhar. Eu, corpo território, posso entrar em repouso, porque o meu ponto de vista vai ser guardado na tua vista do ponto. Eu vou poder acessar a minha própria vista do ponto através desse pacto. Eu, que vou estar em modo cuidado e curadoria, peço licença para entrar no seu campo, para entrar no fundo do seu olhar, poder acessar o seu ponto de vista e assim poder me colocar a serviço do teu cuidado. Mas aí dentro da palavra restauração, temos tudo que a gente precisa. Temos o descanso profundo, temos o rest, né? Temos que fazer um pouco roubo, mas temos. Né? E temos a restauração, restoration, né? Restoration é restoration. Temos isso tudo lá dentro. Né? Então eu preciso de alguma forma dizer bem aquilo que foi dito mal, que foi dito injustamente sobre mim. Ou seja, eu preciso bem dizer a maldição. Né? Mas, né, para eu fazer isso, primeiramente, né, eu preciso descansar. Descansar significa eu preciso parar, soltar, né, poder me amparar em algum lugar, poder
poder me apoiar, né? Poder sentir que tem continuação, né? Isso aqui não é uma borda que vai cair do nada, eu não estou tipo, completamente isolada, não, eu estou em continuidade, né? É um contínuo infinito do qual eu sou só mais um contínuo, né? Eu preciso conseguir sentir isso de novo. A restauração envolve encontrar, né, vias, práticas, precisa ser uma prática, porque isso precisa ser uma frequentação. E depois também preciso, uma vez, minimamente, né, descansada, né, me ocupar do reencanto, me ocupar dessa rehistoriação, dessa reparação histórica, mas é minha micro-auto-reparação, né, histórica, e de cada pessoa. Né? E como, né, que operações que estão implicadas aí, que seria preciso ativar ao nível dessas práticas. Né? E aí é que entra o repouso e o revoo. O repouso, né, vai ficar associado a um estado de ninho. Então, a operação é uma operação de repouso no sentido que ela possa simultaneamente ser descanso e ser reconexão. Então, isso começa a desbloquear o acesso ao encanto. Então, nesse nível, trabalhar na restauração. Né? Então, são essas duas. Aí, a restauração fica associada à operação do revoo. Acessar o encanto é acessar o lugar, né, do bando, onde eu reconheço e sinto e posso me reconhecer no sentido de me conhecer de novo. E isso é que vai permitir eu restaurar. Né? Eu vou conhecer de novo aquilo isso que me coube, porque de fato me coube. Mas a gente está aprendendo a distribuir o que cada pessoa tem, né? Que são as suas possíveis curas. Segue em desenvolvimento, estamos no processo de desentendimento, no standing, né, desde o início do ano, tratando das questões do repouso e do revoo. E é uma prática que aparece, né, nesse nosso convite, nesse nosso encontro. O que a gente vai propor tem a ver com um processo de algum modo, ritualizar essas nossas descobertas, percepções que nos acontecem assim, enquanto a gente segue vivendo no mundo. É um convite também para a gente pensar a matéria do que aparece, né, no fazer, né, no efetuar, né, no transpor algo que está nesse campo para uma materialidade, o que acontece nesse corpo, porque esse inventário para nós tem sido de bastante relevo. Assim. Cada pessoa, né, vai a seu modo, tentando descobrir como é possível produzir um ninho com isso que te faz e o que não te faz ainda. Que era uma prática de ajuste, agora eu estou pensando como a gente se rejunta, que é um pouco o que nos faz permanecer juntos, né? Mas se ajuntar é uma coisa, mas às vezes é mais difícil sustentar as relações do que necessariamente iniciá-las, né? Então, nesse trânsito entre eu e o mundo, né? Eu e o coletivo, como que eu me cuido, né, para estar com as outras pessoas de uma maneira qualitativa, como que eu tomo parte também do lugar onde eu estou, e também deixo esse lugar uma parte de mim. Nessa ideia de rejuntar também tem um pouco, nem sempre esse rejunte, né, aquela ideia do rejunte do azulejo mesmo, né, uma coisa que cola na outra, nem sempre ele está de uma maneira bonita ou agradável, né, às vezes esses rejuntos são meio assim,
pontudos, meio mal engembrados, a gente se cola e está ainda muito confortável, mas vai deixando essa relação se desenvolver e até que ela se torne possível. A gente precisa também fazer uma série de microajustes para conseguir se sustentar e permanecer onde a gente está. Então, estou um pouco trilhando esse caminho também nessa relação com o espaço, né? Com o ambiente, que é uma primeira mirada. Percebo que quando eu encosto na terra, a terra me encosta. Estou sentindo o meu pé esquerdo, que o meu pé esquerdo tem uma porção de terra. Eu estou curtindo um galho que está perfeitamente encaixado entre os meus dedos. Então, como que eu pego esses afetos, né? Que eu enunciei, incorporo e fico mais uma vez, só que agora dessa outra tralha, dessa outra ordem. Então, que matérias que estão aí, a gente lidou com as matérias que estão fora, aqui dentro da gente o tempo inteiro, e agora com essas outras que a gente já conhece um pouco mais, né? Mas tem aí que pode também corporificar ou dar um relevo a isso que eu vivi lá fora. Isso é sobre o encanto prevalece lá onde a gente consegue ativar essa força, que é o ataque da alegria. Então, a gente quer convocar isso, quer convocar de uma maneira que é engraçada e não sei o quê, mas é também uma brincadeira séria, né? É sobre ter conseguido encontrar certos acessos em vocês próprios a um antídoto para aquelas pequenas coisinhas difíceis que vocês se confrontaram nesses dias. No jogo a gente tem a oportunidade de ver um pouco de fora a nossa vida, né? Parar esse tempo, suspender um pouco esse tempo, voltar atrás, continuar, né? O modo operativo nos traz essa possibilidade. E agora a gente vai experimentar um pouco isso, né? Como que seria do meu coração para o do meu corpo? Como que seria a possibilidade de eu poder me relacionar com ele aqui na minha frente? Como que eu reconheço? Como que eu entro nesse processo de me reconhecer? Conhecê-lo novamente, a partir dessa possibilidade de poder vê-lo, sentir, incorporá-lo, né, novamente, reincorporar de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Né? Como que eu posso corporificar novamente de uma outra maneira, conservando aquilo que eu necessito. Então a pergunta principal desse trabalho é: de que eu não abro mão, o que é inegociável para mim? E a gente se mantém firme nisso que é inegociável, que é exatamente o que a gente costuma negociar
sempre, né? Quando a gente tem que firmar, cara, isso aqui eu não abro mão, é porque a gente já teve que abrir mão disso talvez muitas vezes, né? Então, hoje é um convite para a gente nos reencontrar com essas questões que têm sido focais na nossa vida. Corações lavados, voltamos para ativar a força sincrética. E hoje a gente vai ativar esse encontro, né? Vocês pesquisaram ontem qual é o poder mágico sincrético, né? Qual é essa força sincrética, e a gente vai fazer a ativação dela para que a gente possa começar a fazer a extração do ponto de vista. Que a gente possa habitar o fluxo da inseparabilidade, confiando na força da minha singularidade. Onde é que termina o corpo e onde começa a terra, né? Onde que termina a árvore e onde começa o mundo, né? Então, onde termina eu e onde começa o mundo. Abrindo espaço para compreender, para notar, para me dar conta de que eu integro um movimento que é muito maior que eu. Que o desenho do nosso aparelho respiratório é quase que uma árvore, e aí pensar nesse percurso de entrada do ar, o percurso por onde ele passa, né? E pensar que esse ar, ele contém micropartículas. De alguma forma a gente está colocando dentro de si a cada vez um pouco do que está no nosso entorno. E que a gente também devolve, né, um ar transformado para esse lugar, para esse ambiente. A gente está trabalhando aqui com algumas modulações para reparar no irreparável, né? Desde o início, a manifestação, o acesso e o reconhecimento, né? O voltar a conhecer. Então, estamos trabalhando nisso. A gente vai fazer, né, uma concentração, né, da nossa capacidade de reparar no único ponto do corpo. Né? Então a gente tem abordado todo o corpo território e espalhado a nossa capacidade de reparar, né, por esse campo. Dessa vez a gente vai fazer a mesma ativação, o mesmo pacto corpo território cuidado curadoria, parte, mas vamos recolher e concentrar nessa região. Ou seja, tem uma dimensão que é muito física, que é aqui mesmo, que é extrair um molde desse olho, desse olhar, né? Mas não é só isso que a gente está extraindo. A gente está extraindo o campo, o ponto de vista. Essa cortina de fumaça que fica aqui na frente de cada pessoa, né, e que gera a ilusão. É isso que a gente quer tirar, né? Extrair. Para poder fazer, né, um equivalente, um igual, né, que passa a ser no qual a gente vai pôr o que é, ou seja, a gente vai tirar de nós e vai colocar um outro, né, que vai permitir que ele esteja fora de nós. Durante o processo em que estiver acontecendo isso, pode se dar alguma revelação interna,
né, que cada pessoa acompanhará com si. Quem sabe, né, encontrar ali, né, essa película que é uma espécie de último escudo, né, sistêmico, para que eu possa realmente dizer de outra forma isso que está maldito, né, que ela está protegida por aquilo que também me serve na maldição, e é disso que eu preciso renunciar. É um tipo de jogo que talvez ganhe mais força a nossa conversa aqui se ela está sustentada na experiência. Por isso que no End a gente foi entendendo que essa conversa ela era fundamental, porque não se trata de uma conversa no âmbito do abstrato. É claro que a gente traz, né? A gente trouxe ideias mais gerais, mas eu acho que o exercício dessa conversa aqui é a gente sustentar nessa experiência. E a gente entendeu que para essas conversas, elas criarem realidade subjetiva e realidade subjetiva e realidade coletiva, vamos dizer assim, ela tem que ela deve estar sustentada numa fala que a gente chama, nas nossas pesquisas, de uma fala encarnada. Uma fala encarnada é aquilo que eu falo, aquela posição que eu faço no tabuleiro, ela está sustentada num vivido que é vívido, não é só no passado, mas que se faz presente. Eu pensei, mas esse cerne aqui, imagens, né, que a gente inventa, né, a gente reinventa, ele não é um cerne, né, rígido, ele é uma coisa que se tirou dali, ele vai se encher de novo, vai ter que se descascar de novo e tal. Acho que tem isso, né, essa crescente, ela usou uma expressão legal, né, essa reverberação, né, que vai acontecendo não só nos jogos, mas também nesse processo de fazer inventário, de parar, de pensar, de entrar em contato com essa maldição e isso reverberar, e aí outras vivências e construindo também, né, os benditos desse processo. Renunciar um tanto dessa escuridão que está em mim, que está na minha casa, é importante para mim. Quando a gente tirou o ponto de vista, né? A minha vontade era sair pulando e gritando, e eu até fiz uma musiquinha na minha cabeça sobre a renúncia do ponto de vista. Uma coisa, uma música. Mas aí eu sentei e fiquei pra deixar sair, sabe? Me sinto muito presente, me sinto muito encarnada, mas não necessariamente sabendo dizer o que foi que estava fazendo, sabe? Mas que eu estou num processo e que talvez daqui a um tempo as coisas se deem com mais firmeza. Se você olha, né, porque tudo aqui é artifício, né? Artifício para a gente barrar com coisas que a gente, numa linha de raciocínio normal, a gente eu não chegaria aí. Eu sei que eu sou ansiosa, eu sei que eu reajo, assim, mas eu não chegaria nesse lugar em que eu poder de visibilizar, de renunciar à ansiedade para visibilizar um outro tipo de comportamento, um tipo de atitude diante de um acontecimento. Né? E aí achei muito foda esse acesso, né? Que eu posso, que é isso, né? Renunciar a partir de uma recolocação do lugar da ansiedade num desejo aí de percorrer esses caminhos, sabe? Sim. Como construir uma nova história, né? Como rehistoriar, né? Esse meu comportamento um pouco mais punch, assim, a partir de um apagamento com fita crepe dessa ansiedade, assim. Achei foda, achei foda. E aí, essa é a magia que a gente vai fazer. Eu vou ter o meu próprio olho olhando. Fica ali uma peça de ancoragem, né? Como é uma das operações, a primeira operação das 10 posições é essa, né? Ancoramento e coragem ao mesmo tempo. Existe uma matéria que a gente vai incorporar aí,
que é a matéria do que está até o momento, né, fixada ali nos nossos ninhos. Ela precisa ser desintegrada, né, integrada e desintegrada ao mesmo tempo, é o mesmo gesto, na verdade, para abrir a possibilidade, né, é preciso renunciar ao ponto de vista. Renunciar, abrir o campo da rehistoriação, mas também, né, abrir mão de certas coisas que ele aparata, a gente não ampara propriamente, mas ele dá um aparato ali, né, que nem sequer às vezes é bom, mas é acostumado, é reconhecido, né, e é difícil sair dali, é difícil abrir mão daqueles conhecidos e reconhecidos, mas sem fazer isso também não é possível renunciar. A gente vai convocar para concretizar esse gesto mágico o barro, que é uma matéria que permite que a gente trabalhe muito concretamente a transforma. Cada vez que a coisa começa a tomar uma forma, ela toma outra, e toma outra, e toma outra, e é preciso passar pela transforma muitas vezes para tornar aquela matéria possível de congregar. Enfim, além da gente ter que trabalhar na transforma, ela também precisa ser dissolvida suficientemente, não é resolvida, é dissolvida, então tem uma dose de líquido que precisa entrar, né, para explicitar a liga da inseparabilidade, que é uma liga em que a coisa não se homogeneiza, ela só, né, se conecta, se interconecta, sem blocar, né? E aí a gente vai aguá-la então com uma água mágica, que é um líquido de revoo. Então ela tem 3 sabedorias que foram convocadas ali para isso. Uma dessas sabedorias é a do desatenol, para que a gente possa realmente desafrouxar, né, e usar isso para entrar nessa matéria, tornar ela, né, maleável o suficiente. Uma é a dente de leão, que é o modo como ela se espalha no mundo e faz mais mundo a partir disso, né, e tem uma sabedoria do revoo e de se deixar transportar, né. E a outra que eu convoquei foi a Artemisia, porque é isso, né, para que ela nos dê a matéria do sonho, daquilo que é inimaginável, né, porque a gente ainda não sabe e que poderá fazer esse outro mundo. Aprisionar o nosso ponto de vista fora de nós, para que ele não nos aprisione. Basicamente é esse o enunciado mágico, né? E também gerar esse duplo, né, para que, né, eu possa me olhar de fora, né, e vocês passarem a ter uma materialidade que encarna isso, né, e pode ser acionada sempre que sentirem necessidade de um descolamento. Então, o que a gente traz também como proposição, né, que está dentro dessa dinâmica da inseparabilidade, né, a gente se dá a chance de se perceber inseparável, né, do ambiente, inseparável do mundo, inseparável daquilo que eu sou mundo e faço mundo, né, pensando nessa lógica. O corpo é o mundo e o mundo é o grande corpo e a gente está segue sendo vida, fazendo vida e morte, né, viver junto com isso. É um convite, né, para a gente ir se dando conta dessa dimensão de inseparabilidade, justamente a partir dessa proposição de que agora a gente tenta dar vazão, permitir que apareça outros modos de perceber e estar no mundo que não sejam esse da visão, já que a gente fez um processo de retirada do ponto de vista, né? Então, como é que é possível alastrar esse corpo território em modo revoo, né? Ou seja, estou em corpo território. E acho que é bem importante, né, que esse reconhecimento do mundo se dê em conexão com o acompanhamento de si, dos processos que vai acontecer decomposição agora no entorno também, né? Aquele entorno que já chega em bloco, que a visão nos traz em bloco, né? E reconhecimento, quando ele é percorrido, né? Que como ele vai ser percorrido com os outros sentidos, ele tende a ganhar uma dimensão de imensa superfície a ser explorada, né? Interminável, em que não é possível antecipar até que o encontro aconteça, né?
A proposta é que a gente agora, né, que já experimentou revoar e repousar ao mesmo tempo, que já, né, ativou, né, uma outra modulação do corpo-território que continua a envolver um repouso, mas abre, né, o campo sensível da inseparabilidade de uma maneira mais explícita, que a gente possa compor corpos-territórios que já se hibridizam de partida. Né? Então, a gente não vai fazer um retrato para cada pessoa, mas a gente vai ser um corpo amálgama, uma remembração. Pequenos cernes, outros cernes, né? E experimentar essa multidirecionalidade do bando, né? De várias conexões possíveis. O Exu flexível do cu brilhante. Ih!